continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, tratando da história do fascismo dos anos 20 e 30 na Itália e no Brasil. Página 64. Naquele mesmo sábado, 4 de outubro de 1930, véspera da goleada do Palestra Itália sobre o América, um Plínio Salgado, com a imaginação ainda agitada pelo encontro com Il Duce Mussolini, aportava de volta em seu país. Encontraria em São Paulo um ambiente do qual o espírito fascista já se esgueirava fazia um tempo. Ele sabia disso em O Estrangeiro, seu romance de algum sucesso lançado em 1926, um personagem que bem poderia ser ele próprio, mata os papagaios de um vizinho chamado Carmine Mondolfi, estrangula-os um por um pelo crime de cantarem Giovinezza, o hino fascista italiano. Deviam no Brasil cantar o hino nacional. Todo o livro é uma inaudita riqueza de novidades bárbaras. Esqueceu, na época, Monteiro Lobato, 100 metros, sem verniz, sem lixa acadêmica. Só força, força pura. Boa parte dessa força que Lobato enxergava estava num novo tipo de nacionalismo, já muito intenso, que o jovem escritor, ainda por se tornar político, demonstrava. Por simpático que fosse ao fascismo, mesmo após definitivamente ter se convertido, Plínio jamais perderia esse norte. O movimento que iria criar seria nacionalista, e nisso o fascismo italiano era um concorrente estrangeiro. Mas havia algo de mais profundo ali pelas páginas de O Estrangeiro, disfarçando-se de ficção. O romance acompanha a família Mondolfi, imigrantes que chegam ao Porto de Santos e criam raízes na pequena Mandaguari, norte do Paraná, quase São Paulo. Enquanto eles enriquecem e ascendem social e economicamente, a família local, Pantojo, entra em declínio. O pai, fazendeiro de café, que explorou os imigrantes, torra o dinheiro até o fim em jogo, tralhas importadas e amantes. Enquanto isso, o símbolo máximo da ascensão de Carmine Mondolfi é poder abrir à cidade uma sucursal do Colégio Dante Alighieri, inaugurado com fanfarra, uma banda batizada de Giuseppe Verdi em meio a fogos e discursos. Aquela é a escola que mexe com os brilhos dos professores, do professor Juvencio, um nacionalista que vê ameaçada a cultura local. E, em meio ao drama, nascida no Brasil, a filha de Carmine encontra num caboclo seu objeto de amor. A história não se reconstrói. No arco de saga familiar, o brutal desenvolvimento vivido por São Paulo nas primeiras 3 décadas do século XX, embutida está uma visão de mundo, circulando entre o interior e a capital. Os Pantojo são como tantos que viram ir embora seu dinheiro de negócio rural, entre a má administração, o excesso de dívidas e a industrialização. Mas, nos cacoetes desses brasileiros ricos, fascinados pelo exterior, Plínio enxergava outro tipo de decadência além da econômica. Os homens femininos dos bailes da capital. Ele escreve em dado momento. Referem-se a Rodolfo Valentino, a Norma Talmadge e a Dorothy Dalton. Atores e atrizes de Hollywood ainda muda. Nas grandes cidades, para o escritor, o imenso número de imigrantes, a pressão industrial, o número de pessoas, tudo empurrava para um cosmopolitismo que ameaçava a identidade nacional e tirava dos homens sua força. Tudo empurrava para um liberalismo baseado na lógica do capitalismo ou do socialismo, fincado na ideia da luta de classes, ambos desagregadores de famílias. Em oposição a esse Brasil urbano, havia para ele outro, apesar de todas as luzes de uma civilização cosmopolita, pois de epígrafe no início da segunda parte, o Boiacá acende o seu fogo no sertão. Aqui menciona alguns artigos de Salgado Plínio, O Estrangeiro, foi publicado no Rio de Janeiro pela livraria José Olímpio Editora em 1936. E Monteiro Lobato, na Antivéspera, esse é o título,
publicado em São Paulo pela editora Brasiliense em 1957. Tem também um de Gonçalves, Leandro Pereira Gonçalves, Maria Isilda Santos de Matos, O Estrangeiro na obra de Plínio Salgado, Matrizes, Representações, Apropriações e Propostas, Patrimônio e Memória, São Paulo, volume 10, número 1, entre a página 157 e 182. Foi publicado em junho de 2014. Vitor Rogério Lustosa Victor, O Labirinto Integralista, O Conflito de Memórias, de 1938 a 1962. Publicado em Goiânia pela IFTEG Editora, publicado em 2013. O herói de Plínio Salgado era o sertanejo, o caboclo, descendente dos bandeirantes, que abriram caminho para a conquista do país. Em dado momento, um personagem pergunta ao professor Juvencio como é um verdadeiro caboclo. Contou-me um amigo que eram raros, quase todos estavam no sertão. Poucos ficaram nas redondezas, cantando a viola, empalamados. Alguns pequenos agricultores, taverneiros, carreadores ou peões andavam por ali, mas guardavam poucos traços do caboclo genuíno. Ou antes, era uma expressão interior do caboclo. O legítimo, esse prosseguia a sua faina, rumo às brendas, afastando-se da onda de absorvente dos estrangeiros. Os que partem são fortes como fundadores de países. Mesmo que rude, sem refinamento, nesse tipo de escritor encontrava a força que movia a história do Brasil. Muitos anos depois, Plínio lembrou-se de uma viagem que fez para além de Araraquara, o que o inspirou. Estive no lugarejo de 2 dezenas de casas, onde funcionava a escola dirigida por um professor chamado Serapião. Seus alunos vinham de toda parte, filhos de italianos, de espanhóis, japoneses, pretos e caboclos. E ali, na haste de um coqueiro decepado, desfraldada a bandeira verde e amarela, essas crianças cantaram o hino nacional, o que me emocionou profundamente. Ele não via problema na imigração ou nos imigrantes. Os filhos de estrangeiro na escola improvisada de Araraquara dos anos 20 cantavam o hino nacional. Isso, como a filha de Carmine Mondolfi se apaixonou por um caboclo. Os imigrantes faziam crescer um país como o Brasil, ainda tão deserto. Mas era preciso que se tornassem brasileiros. O professor Juvenal, de O Estrangeiro, era esse Serapião. Mas era também Plínio Salgado, caboclinho, enxuto, nervoso e formidável. O descreveu de certa feita o amigo poeta Menotti Delpitia, ele próprio, filho de italianos, que se tornara brasileiro. Minha mentalidade desurbanizada e cabocla, descreveu a si próprio o escritor feito político. Debalde tem procurado sentir como o homem de uma fábrica ou de um gabinete. Peraí que agora eu me perdi. Da burocracia ou dos salões, inutilmente tentando se sentir como aquela gente das cidades, sem nunca conseguir. Plínio Salgado não era um homem alto, nada tinha de imponente. O cabelo era preto, o corpo muito magro, que só ganharia algum peso com a velhice. O tornara desengonçado, fazendo parecer que as roupas sobravam. Era aquele tipo físico tão brasileiro, de corpo mirrado e cabeça grande, cabelo crespo. Seguindo a moda do tempo, cultivava um bigode que tentava dominar o penteado para trás com óleo capilar. Contraía o rosto todo em instantes rápidos e com um ritmo frequente, como um tique nervoso. E falava e puxava no R, acusando o paulista do interior. Nascido em São Bernardo do Sapucaí, fronteira com Minas, guardava a pronúncia caipira, mas quando discursava, tais defeitos eram superados por seu incontundido fluxo verbal, um feixe de nervos se convertendo em palavras. Se lembraria, muitos anos depois, o jurista e amigo Miguel Reale. Era espontâneo, não destituído de certa dose de desconfiança e malícia. Quando a década de 20 entrou, ainda chamavam o terrível conflito terminado em 1918 de a guerra para terminar todas as guerras, bordão emprestado do escritor H.G. Wells e adotado pelo presidente americano Woodrow Wilson.
Wilson enxergava ali uma oportunidade para tornar o mundo seguro para uma democracia. A Alemanha vivia o princípio eufórico liberal e talvez até libertino. Na República de Weimar, Adolf Hitler ainda estava para começar a chamar atenção, com a sua capacidade de oratória. Recém-filiado, que era ao Partido dos Trabalhadores Alemães, Lenin enfrentava uma crise de fome na Rússia, lutava uma guerra civil e ainda tentava inventar na prática como funcionaria um governo comunista. A União Soviética, ou mesmo a ideia de que Moscou poderia nascer uma potência militar, não ocorria a ninguém. Não parecia que iria ocorrer uma nova guerra mundial. Os grandes regimes totalitários ainda estavam para mostrar suas garras. O Holocausto não era um projeto senão de algumas mentes doentias, e poucos poderiam imaginar que um dia estas teriam poder para matar aos milhões. O que ficou claro muito rápido é que Wilson havia sido otimista. O mundo não estava mais seguro para a democracia. Pelo contrário, a eficácia da democracia liberal estava sendo questionada. A grande guerra, as fomes, o desemprego, a brutal desigualdade de renda e a farsa de eleições nas quais poucos eram eleitores, de governos dos quais pobres não tinham voz. Governos que se mostravam incapazes de equilibrar seus países, de impedir rupturas. Tudo era mostra de que a democracia liberal estava em crise. Talvez porque fosse fraca, talvez porque fosse na essência corrupta, talvez porque simplesmente não funcionasse. Muitos começaram a vê-la como um artefato dos finais do século XVIII. Acreditavam na necessidade de um novo regime político, moderno, eficiente. É nesse ambiente que surgiram os fascistas. No caso de Plínio Salgado, foi por conta desse ambiente, mas também por causa de duas mortes. Plínio nasceu na pequena São Bento do Sapucaí, numa cidadezinha colonial do Alto da Mantiqueira, onde Minas e São Paulo se encontram. No dia do seu nascimento, 22 de janeiro de 1895, Prudente de Moraes... a vila pertencia a Minas, só depois passou ao estado vizinho. O Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil eleito pelo voto, estava havia 2 meses no governo e a república era só promessa. Prudente, cuja militância liberal durante o Império o levava àquele cargo, vinha da elite paulista, justamente no momento em que as famílias, havia 4 séculos, na terra procuravam se impor com o peso da genealogia perante os migrantes. Plínio vinha dessa elite, assim como vinha de imigrantes, filho, neto, bisneto, descendente, até onde a vista alcança de políticos ou gente com poder. O avô paterno, Manuel Esteves da Costa, era um português que deixara Portugal por ser miguelista. Dom Miguel I, já em pleno século XIX, defendia uma monarquia absolutista. Era antiliberal e argumentava que seu irmão mais velho, Dom Pedro IV, Dom Pedro IV, perdera o direito à coroa ao declarar o Brasil independente, e no caso equivale ao Pedro II. Pedro deixou o filho no Brasil e voltou para Lisboa para disputar o trono. Na Guerra Civil saiu vencedor. Não foram poucos os miguelistas a deixar o país derrotados. A avó, Mariana Salgado Cerqueira César, podia traçar sua linhagem até Tibiriçá, o principal tupiniquim da aldeia de Piratininga, na qual São Paulo foi fundada. Descendente de Tibiriçá e de muitos bandeirantes nos 2 ou 3 séculos seguintes, esse espírito, o de mateiro, desbravador, era muito vivo na família de Mariana. Seu pai mesmo cultivava a fama de matar onças no braço, com auxílio apenas de uma espada. Seus avós paternos fizeram dinheiro tornando-se grandes comerciantes na região. Num texto autobiográfico, certa vez, Plínio escreveu com orgulho descender da princesa Terebê. Os indígenas não tinham o conceito de títulos de nobreza, algo que não fazia sentido em sua cultura, mas era como era filha do Tibiriçá, o futuro escritor modernista. Era como se via, e foi o salgado dessa avó paterna que usou toda a vida por sobrenome.
A mística do sangue tupi, do sangue bandeirante, tingiu sua ideia de Brasil, assim como sua identidade desde a infância. Aqui tem artigo também de Leandro Pereira Gonçalves, de novo. Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e o Brasil. Esse foi publicado pela FGV Editora em 2018. Não foi por acidente que, ao criar a vertente brasileira do fascismo, tenha usado para acompanhar a saudação romana o grito Anauê, em tupi, você é meu irmão. Essa cultura bandeirante, em princípio dos 1900, era ainda muito viva na região pela qual suas tropas passaram, do norte do Paraná a um bom pedaço de Minas, incluindo o sul do Mato Grosso e de Goiás, além de toda São Paulo. Todos se viravam muito bem na Mata Atlântica. O espírito existia até no sotaque de Plínio, e todos os que traziam o R dobrado para trás, que os linguistas chamaram de retroflexo. Vem provavelmente da língua dos indígenas, G. O S, do plural engolido, de as casa, é uma adaptação do tupi, que não flexionava em número ao português. O L, trocado pelo R, da frechada ou do revólver, é fragmento da pronúncia portuguesa do quientismo. Os caipiras falavam como ainda falam o português dos bandeirantes. O avô materno de Plínio, Antônio Leite Cortês, era professor primário, membro ativo do Partido Conservador do século XIX, vindo de uma família dona de muitas terras no Vale do Paraíba. Ele se casou com Matilde Sofia Renaud, neta de governador do Paraná, filha de um capitão prussiano, por coincidência igualmente descendente do Terebê, em seu casamento com Pedro Dias, um jesuíta amigo de Nóbrega, e Anchieta, que pedira permissão especial ao fundador da ordem, Santo Inácio de Loyola, para deixar a batina pela filha de Tibiriçá. Matilde havia sido criada com riqueza nas fazendas da região. O mestrinho, como era conhecido, o avô do Plínio, em São Bento, se vestia sempre elegante e, tarde na vida, manteve uma coleção de bengalas que alternava conforme a combinação da roupa. Montou a cavalo para bem depois dos anos 80. Não, desculpe, ele montou a cavalo para bem depois dos 80 anos. E até o fim recitava para os netos poesias em latim. Assim como nostálgico recontava os embates políticos nos tempos do Império. Ele morreu em 1917, aos 96 anos. A casa dos meus avós maternos eram a mais alegre da cidade. Plínio escreveu em suas memórias rascunhadas, porém nunca publicadas. Minhas tias e minha mãe tocavam piano, flauta, violão, cantavam, declamavam. Os intelectuais, os hóspedes da cidade, os doutores e os cometas eram por ali levados pelo vigário, pelo juiz municipal. Cometas significa caixeiros viajantes. Por toda a vida, Plínio descreveu uma infância feliz. Seu pai, Francisco de Chagas Esteves Salgado, era um farmacêutico dali, mas logo em princípios da República foi feito coronel da Guarda Nacional e tinha por responsabilidade cuidar da segurança em São Bento. Era um dos principais líderes políticos. Sua mãe, Ana Francisca Renaud Cortês, era professora na escola normal. Ocorre que a família de Ana pertencia a um grupo político e Francisco a outro. Quando estourava uma briga mais feia, o pai deixava a casa e ia se refugiar num sobrado a algumas ruas de distância que ele mantinha mobiliado, justamente para essas ocasiões. Ali aguardava até Ana, sempre acompanhada dos filhos, vir buscá-lo. Noutras vezes, era ela que saía de casa e ia com toda a filharada para alguma fazenda de parentes. Toda não, o primogênito ficava. Francisco gostava de dizer que Plínio era o seu melhor amigo. Em seu ritmo cotidiano, quando não estava no balcão da farmácia, ele fazia visitas às casas,
a todas elas e a todas as famílias, na costura cotidiana e no debate das questões de São Bento, do Sapucaí, o filho, a seu lado, desde menino, foi criado vendo o pai fazer política. Uma infância de cidade do interior paulista, em princípios da República, gostava quando o padre o deixava badalar o sino da matriz. Caçava passarinhos e soltava papagaio, mas sentava-se sempre na primeira mesa da escola primária. A hierarquia era rígida, os meninos se sentavam por ordem de quem aprendia mais fácil. Plínio era o primeiro, foi educado com rigor, com disciplina numa família onde a mãe era muito católica, mas também com a liberdade de correr e brincar pelas ruas da cidadezinha. Uma liberdade que foi interrompida em 1907. O que aprendeu em casa com a mãe, com o avô mestrinho e com o mestre escola, que abria sua própria casa para dar aos meninos locais seus primeiros estudos, já batia no limite. Aos 12, o menino montou um cavalo. Em cada lado do bicho pendurou 2 malas com roupas do corpo, de cama e de banho, acompanhado de um empregado da família, tomou rumo de Pouso Alegre a quase 70 quilômetros e, já bem dentro de Minas, ali se internou no Colégio São José. No internato, fez amigos de toda a vida, principalmente Menotti Del Pitta, e o também poeta Guilherme de Almeida, que depois popularizou o estilo japonês dos haikus do Brasil. Do pátio, assistiu com uma licença especial dos padres por já ser noite ao cometa Halley cruzar os céus em 1910. Até que em 1911, quando já corria o mês de junho, o diretor o mandou chamar. Tinha nas mãos uma carta. O coronel Francisco estava morto. O estudante ouviu um choque. Ao chegar em casa, dias depois, o rapaz de 16 anos já havia perdido o enterro. O homenzinho da casa chegou, lhe disse a mãe. Essa foi a primeira morte. Pois se fez homem, abriu com a mãe mais uma sala em casa para que, além dela, ele também desse aulas nas primeiras letras de forma e completar os ganhos da família. Foi uma época de apertos. Um tempo depois, trabalhou como agrimensor, voltando a fazer a cavalo rondas pela serra ao redor, como fizeram nos tempos de menino com seu pai. Como bandeirante entre caboclos, e nesse ritmo manteve-se até o dia em que bateu a porta do senador estadual Antônio Dino de la Costa Bueno. A mãe mandara lustrar as pratas, arrumar a casa para hospedar o visitante que chegava para cumprir a promessa feita ao coronel Francisco, a de levar Plínio para São Paulo, de modo que estudasse direito no Largo de São Francisco. Era a escola que formava os presidentes da República por ali. Quase todos os governadores também. Ex-secretário de Segurança, Dino Bueno, também havia sido diretor da faculdade. Só que não deu. Com o estouro da Grande Guerra, a economia piorou e o garoto, com algo quebrado por dentro, teve de voltar à casa materna para novamente ajudar no sustento. Porque algo de fato se quebrou ali dentro com a morte do pai. Algo relativo à fé. Plínio foi tomado por um cinismo de adolescente triste que, após a infância feliz, tem repetidamente de encarar a vida. Naqueles anos, ele trabalhou e leu. No francês Gustave Le Bon, talvez o primeiro teórico das massas, trouxe a ideia de que, quando em conjunto, os homens são atraídos por uma influência que vem das multidões. Atuam como se tivessem um único cérebro, porém mais primitivo. Sem oferecer às massas uma crença comum que lhe pudesse lhes orientar a psicologia coletiva, pensou o rapaz. O verdadeiro espírito nacional não tinha como nascer. Com o alemão Ernst Haeckel, evolucionista que propôs uma tese separada daquela de Charles Darwin, se impressionou pela teoria de que o homem não teve uma única origem, mas várias, e que esses caminhos distintos desde o proto-humano ancestral justificavam a existência de várias raças. De outro evolucionista, o inglês Herbert Spencer, compreendeu a sociedade como também um organismo que evoluía. Foi Spencer que cunhou a frase sobrevivência do mais apto, para descrever o processo darwinista da seleção natural. E foi um dos pensadores a promover a ideia de que poderia haver um darwinismo social, uma disputa por aptidão travada por sociedades distintas.
Plínio leu também Karl Marx e, mexido, concordou com a sua descrição de uma profunda injustiça que percebia na sociedade, que o liberalismo não seria capaz de entregar uma promessa de liberdade e igualdade dentro do sistema capitalista, que impunha a exploração do homem pelo homem. Um sistema que tornara a sociedade perversa. Só não comprou a solução oferecida. Numa manhã de 1916, um dia ensolarado, ele saiu com amigos para fazer um piquenique, um dos programas jovens mais badalados da região. Então aconteceu uma parada repentina, talvez um tropeço no cavalo, e ao chão foi sua irmã Irene. Caiu com tanta força contra o braço esquerdo que o fraturou. A menina se desorientou em prantos e Plínio entrou em pânico, sem saber o que fazer. Então desceu de seu cavalo, Maria Amélia, uma ex-aluna de sua mãe, vizinha por ali, com calma, pôs a cabeça de Irene ao colo e tomou controle da situação. Mandou que trouxessem uma charrete da fazenda próxima, sossegou o jornalista seu irmão, um jornalista que naquela noite em casa escreveu assim: "A beleza, Maria, me atordoa, e ao meu sonho de artista a vida empresta. Mas não me atrai o que me atrai. É essa bondade que possuis e me abençoa." Plínio chegava à idade adulta feito materialista. Foi uma base de uma dúvida perturbadora, lembrou numa entrevista. A mocidade do meu país sofria a influência de os últimos pensadores do século XIX. Tendo abandonado o caminho certo, todos nós nos deparávamos entre as numerosas encruzilhadas. Estava também noivo fazia 3 anos, e aos 23 tinha uma ideia mais ou menos arrumada de como o mundo funcionava na cabeça. E na falta do diploma de advogado, se fizera, como outros tantos autodidatas, jornalista. E de jornalista, como quase todos os homens da família, político. Circulava dando palestras e promovendo reuniões nas cidades próximas. Criou 2 clubes de futebol, fundou um seminário, o Correio de São Bento, e se juntou ao grupo que criava ali mesmo pelo Vale o Partido Municipalista. No ano seguinte, elegiam o primeiro deputado. Na capital, tanto a Revista do Brasil, de Monteiro Lobato, como o diário Correio Paulistano começaram a publicar textos seus. De alguma forma, sem ter conseguido deixar o pequeno universo de sua vila, estava enfim ganhando o mundo. E assim se casou com Maria Amélia. Em 1919, nasceu-lhes a primeira filha. Era agora, em todos os sentidos da época, um homem adulto de fato. 15 dias após o nascimento da filha, Maria Amélia morreu. Septicemia por uma infecção contraída no parto. O médico, muito jovem, não lavara as mãos. A segunda morte. O luto o dominou. Este livro estava no prelo quando Deus te levou na terra, amargando-me a vida para sempre, pois na epígrafe de Tabor, seu primeiro livro, uma coletânea de poemas. Tudo passou tão rápido para nós que sinto a impressão da velhice, uma velhice de pouco mais de 20 anos. Quando uma noite eleitoral terminou em tiroteio, e envolvido na confusão, Plínio se viu preso. Ele percebeu que lhe chegara a hora. Durante a infância da minha filha, deixei a cargo da minha mãe. E por falecimento deste, deixei-a com minha irmã, Irene, enquanto eu lutava na capital, no jornalismo e nas letras. Juntou as malas, tomou o trem e foi criar, num quarto de pensão da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, uma nova vida. Assim como aconteceu após a morte de seu pai, o rapaz mergulhou num processo de transformação intelectual, de compreensão do mundo. O materialista que foi, perdera o sentido das coisas. Conforto obteve-se na religiosidade da mãe. O encontro com a vida política o tornara mais preocupado com as questões do Brasil. A viuvez precoce o fez ser tomado por uma vida espiritual, reencontrando-se com a Igreja Católica. Plínio abraçou um novo leque de autores brasileiros e contemporâneos. Vinham todos os dias pela manhã e à noite Augusto Frederico Schmidt, Raul Bopp, aparecendo às vezes Mário Pedrosa e Araújo Lima.
Lembrou daqueles primeiros tempos da capital, ampliava entre os também jovens escritores de sua geração suas amizades. Nossas leituras eram todas marxistas. Eu não cheguei a ficar comunista porque as novidades do materialismo histórico já tinham me fascinado aos 17 anos. As páginas de Faria Brito despertavam, porém, no meu espírito. Raimundo de Farias Brito, um cearense que encontrara casa no Rio de Janeiro, havia se tornado um adversário intelectual dos mais importantes ao materialismo, do evolucionismo, do positivismo, daqueles conjuntos de ideias que inauguravam a República. Ele se punha como anti-penseriano, questionava a possibilidade de uma filosofia encontrar uma explicação de origem única para toda a realidade, e principalmente falava da importância de uma vida espiritual. Suas ideias abriram para Plínio um novo rumo. De Farias Brito purou para o sergipano Jackson de Figueiredo. Eram tão amigos os dois. Farias Brito e Figueiredo, amigos e frequentavam a casa um do outro, que o sergipano terminou por se casar com a cunhada do cearense, irmã caçula de sua mulher. Na juventude, Figueiredo havia sido ainda mais materialista que Plínio, um estudante boêmio que zanzava pelas noites de Salvador. E no início da idade adulta viveu uma convenção profunda ao catolicismo, se entregando por completo. Aqui tem uma dica de um artigo de José de Brito Roque, Imaginação Vencida, um estudo sobre as fontes do pensamento político de Plínio Salgado. Foi uma dissertação de mestrado de Ciência Política pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2003. E também um texto de Fernando Antônio Pinheiro Filho, A Invasão da Ordem, Intelectuais Católicos no Brasil. Tempo Social, São Paulo, volume 19, número 1, página 33 a 49, em junho de 2007.